deixa eu gravar só. Eu vou falar disso aí. Abriu o Revit, um modelo novo de projeto. Não é modelo de projeto, é só projeto. E no template vocês vão escolher, vou falar fazendo. Arquivo, novo. Modelo de construção, vamos botar modelo de arquitetura. Criar novo projeto. Ok. Ele abriu aqui um novo projeto. Esse primeiro aqui eu vou fechar. Primeira coisa que eu vou fazer também, eu disse que não trava, mas vamos confiar na tecnologia. A gente vai lá em arquivo e vai salvar. Vou salvar lá na área de trabalho. Meu amado PCC. Chamar o projeto de vocês. Beleza. Primeira coisa que vocês vão fazer, certo? Antes de ter um template, porque na hora que vocês têm um template, vocês não vão precisar mais fazer isso. Mas, como não é o caso aqui, vocês vão apertar o comando UN, e ele automaticamente vai abrir essa janelinha. Nessa janelinha aqui de configuração de unidade, a gente vai mexer apenas em área, tá? Metros quadrados, vai manter metros quadrados, mas a gente vai arredondar para 2 casas decimais. Ok. Comprimento está em milímetro, a gente vai mudar para metros e também colocar 2 casas decimais. Ok. Inclinação está em graus. A gente do Brasil também usa graus, mas o que a gente vai precisar dela, é mais fácil a gente especificar em percentual. Então, eu vou tirar de graus e vou botar em percentual. 2 casas decimais. Ok. Distância lá embaixo também eu vou botar metros, 2 casas decimais. Pronto, só isso mesmo. Ok. Não inventem de instalar o Revit em inglês, certo? O Revit tem português, diferente do AutoCAD, ele é muito intuitivo, então a gente não precisa saber praticamente quase nenhum comando decorado. Então, usem ele em português porque ele é muito intuitivo. Eu vou importar o projeto do Yuri, mas eu só vou olhar para o projeto do terreno. O restante eu vou copiar de lado, que é o que vocês teoricamente teriam feito aí desse primeiro croquis de vocês dividindo as áreas, e vou tentar redesenhar baseado nesses espaços. Então, para eu importar esse terreno, que aí o terreno, beleza, vocês podem fazer no AutoCAD, façam lá bonitinho, e aí a gente vai importar aqui. Para importar aqui, a gente vai inserir, importar CAD. E aí, vou lá em Downloads, projeto, eu já limpei lá, né? Eu não estava gravando. E quando eu achar aqui o meu arquivo, eu vou mexer aqui em 2 coisas. Uma, eu vou posicionar ele de forma manual pelo centro. E outra é que nas unidades de importação, eu vou dizer que é metro. O restante pode deixar exatamente como está. E abrir. Isso vai trazer, o terreno vai estar preso aqui ao mouse, eu vou clicar em algum lugar e ele vai estar aí. Para não correr o risco de eu desenhar e sair do lugar, seleciono ele e vou travar bem fixado. Assim, não é justo que alguns de vocês estavam lá na primeira oficina. Então, para eu não assustar aqui o Revit, eu vou dar uma revisada geral. Basicamente, quando eu digo que ele é muito intuitivo, a interface dele parece muito com os programas da Microsoft e até do próprio AutoCAD nas últimas versões. Então, se a gente souber 2%, de 2 a 5% do Revit, a gente já faz tudo que a gente faz no AutoCAD e até mais. Não se preocupem em saber tudo que ele faz. A gente vai basicamente usar 2 abas de tudo que ele faz. A gente vai se resumir a aba arquitetura, e não vai usar tudo. E vai se resumir a aba modificar, mas o modificar é uma aba que na hora que eu seleciono alguma coisa, ela automaticamente se transforma
ou vai para o modificar? Porque ele vai entender que eu quero modificar aquilo que está selecionado. Então, de funções, de ícones, é basicamente esses dois. Mas tudo que a gente for trabalhar aqui no projeto vai ser fundamental a gente estar olhando sempre para a propriedade daquela coisa que a gente está fazendo, ou querendo fazer, e para o navegador. O navegador é a organização do seu projeto como um todo. Então, nesse navegador, eu tenho todas as plantas, sejam elas de arquitetura, de elétrica, de fogo, tem uma aba aqui só para plantas de pavimentos, né? Tem uma aba aqui só para plantas de fogo. Tem outra aba aqui só para elevações. Vou ter uma aba só para cortes, porque corte e elevações são diferentes. Quando eu fizer, por exemplo, um projeto luminotécnico, que eu tenho uma legenda, eu vou ter uma aba aqui só para legenda. Por exemplo, projeto de reforma, demolir e construir, tem a legenda. Tem uma aba só para tabelas, quadro de esquadrias, quadro de áreas, quadro de materiais e etc. Folhas, vou criar aqui uma nova folha, botão direito, nova folha, vou dizer que eu quero um A1. Então, folhas é basicamente as nossas pranchas. A gente pode desenhar ou ter pranchas de vários modelos aqui. Famílias não interessa, porque, na verdade, tudo que você usar dentro do seu projeto, ele vai estar aqui na família. A família é como se fosse um bloco do AutoCAD, como se fosse um componente do SketchUp. E grupos também, se eu pegar aqui um pavimento todo e disser que aquele pavimento é um grupo e depois vai replicar ele 20 vezes, porque é um edifício vertical, aí eu crio um grupo. Porque na hora que eu modifico alguma coisa naquele grupo, eu modifico em todos. E também, basicamente, a gente não vai usar ele aqui. Vínculos piorou. Quando vocês estiverem assim, mega avançados, vocês vão se importar com vínculos. Então, navegador de projeto é tudo relacionado ao desenho, tudo que está dentro do projeto de vocês. E essa parte de cima aqui de propriedades é porque tudo que eu selecionar aqui, do mesmo jeito que eu vou automaticamente para a minha aba modificar, porque o Revit vai entender que se eu selecionei, eu quero fazer alguma coisa com aquilo que está selecionado. Então, ele tanto modifica esta aba, como ele vai aparecer, talvez, a depender do comando que você queira modificar. Ele vai aparecer alguma coisa diferente nessa linha verde aqui e em propriedades. Então, às vezes, uma coisa que você vai fazer aqui, você também consegue fazer aqui. Então, sempre que selecionar alguma coisa, essas três abas, essas três opções, elas vão modificar. Com os exemplos aqui, vocês vão entender. O que vocês precisam saber, e aí em 15 minutos eu encerro, e poderia encerrar. O que vocês precisam saber para essa semana? Parede. Absolutamente parede, primeiramente. Parede. E na hora que eu seleciono a opção de desenhar a parede ou desenhar qualquer outra coisa dessa, ele não vai modificar a princípio, mas ele automaticamente já muda essas propriedades aqui, as opções que eu tinha antes. Antes, eu tenho propriedades relacionadas a essa vista do meu desenho. Na hora que eu seleciono algum elemento, essas propriedades vão mudar porque elas vão estar falando agora sobre esse elemento que eu selecionei. Então, na hora que eu selecionei parede, ele automaticamente vai me dizer aqui que eu vou desenhar uma parede básica de 200 milímetros. E eu não quero. Peguei aqui, ó. Vou aproximar aqui, vou arrastar. Aqui. Eu vou mudar isso aqui só para vocês entenderem. Aqui eu tenho uma parede de 20 centímetros, né, que é 200 milímetros. E eu quero uma parede de 15. Vou trabalhar com a parede padrão. O que eu faço? Ou eu clico aqui nessa setinha, e aí, meu povo, assim, qual é o pré-requisito para aprender Revit? Básico de informática, certo? Botão esquerdo, ele vai, em qualquer lugar que você aperte no botão esquerdo, ele vai lhe dar opções do que você pode fazer a partir dali. Tem essa setinha aqui, significa que você clicando nela vai ter alguma coisa para baixo. Você clica em alguma janela, em algum quadro aqui, e o cursor fica piscando, você de qualquer maneira você consegue editar aquilo. Certo?
Tem a setinha para outras opções, e aqui eu tenho opções de mudar. Deslocamento dá o quê? Não sei, mas tem uma linha aqui, uma coluna. Se eu aproximar meu mouse, ele vai aparecer essa setinha, eu posso arrastar e ler o que se refere. Deslocamento da base. Beleza. Voltei para poder ler. Como eu estou na minha tela duplicada aqui com uma TV, eu poderia esticar aqui um pouquinho mais e deixar isso visível. Certo? Vou deixar aqui. Sugiro também para vocês, a essa altura do campeonato, sempre que estiverem trabalhando, seja com o computador de mesa, com o notebook, a ter uma tela paralela, certo? Pega a TV da sua casa, bote um VGA, cabo HDMI, e estenda a tela do seu notebook, porque fica melhor de trabalhar. Até de treinar também. Por exemplo, aqui eu estou gravando, se vocês precisarem revisar, vocês botam a aula em um monitor e aplica no outro. E usa o recurso de pausar. Ou de acelerar, caso eu esteja falando devagar. Então, beleza, 20 centímetros. Vou ver aqui se tem uma parede de 15. Cliquei aqui, tem várias paredes, certo? Tem parede de 14, tem parede de 30, tem parede de 79, mas não tem minha parede de 15. Como é que eu faço? Posso criar uma parede a partir de outra. Então, deixa eu ver essa genérica aqui. Essa genérica aqui de 14. Será que é 14 mesmo? 14. Eu vou selecionar ela, vou editar ela, editar tipo, e vou criar uma parede de 15 a partir dela. Então, beleza, estou editando a de 14. Se eu só mudar as propriedades que eu quero nela, eu perco ela. Então, primeiro eu vou duplicar. Eu vou dizer que o nome dela é genérico, 15 centímetros. Não basta eu mudar o nome, eu preciso mudar a estrutura dela. Então, aqui também tem o botão editar. Aqui ele está dizendo que a estrutura é 14. Estrutura, teoricamente, é o tijolo. Então, eu vou dizer que o tijolo é 11. Vou inserir aqui mais duas camadas, duas estruturas. Vou colocar essa para baixo. Porque se minha parede é de 15, eu tenho 11 de tijolo. Eu vou botar 10 de tijolo e vou botar 2,5 de repouso. 0,25, 0,35. Eu poderia mexer aqui no material, mas eu não vou mexer agora. Eu só quero minha parede de 15. Então, mais nada, não preciso saber mais nada, porque além disso. Bom, agora minha parede é de 15. Ainda não, mas eu não estou vendo aqui a divisão do que é parede e do que é repouso. Essas opções aqui no Revit são opções, uma barra de ferramenta basicamente de visualização. Primeiro ele vai dizer a escala. E aí ela é fantástica, porque, por exemplo, aqui eu estou na escala de 1 para 100. Mas eu não tenho nenhuma referência de prancha, de viewport, de nada. Eu sei que é 1 para 100. Se eu quiser trabalhar na escala de 1 para 200, ele automaticamente ajusta o tamanho das minhas informações, seja cota, texto, achura, tudo. Do mesmo jeito que se eu quiser trabalhar numa escala de 1 para 50, ele vai reduzir proporcionalmente tudo que estiver ali. Então, eu posso achar que eu comecei um projeto que eu ia usar na escala de 1 para 100, depois mudar para 75, e está tudo bem com seus textos. Eu vou se preocupar com isso. E se eu quiser olhar aqui as espessuras da parede, essa segunda opção é o nível de detalhe. Ele está baixo, e é bom que vocês trabalhem com ele baixo. Mas se eu clicar nele e botar aqui em alto, ele vai aparecer o que, teoricamente, eu configurei lá para ser o nosso rebolo. Certo? Eu vou mexer só nessa coisinha aqui, porque, pelo menos, em especial para quem tem toque e mania de perfeição, vai se incomodar. E para quem nunca viu. Então, eu vou só deixar essa achura aqui do meio como sendo a diagonal. Novamente, vou selecionar, vou editar aquilo que eu quero modificar na minha parede. Então, editei aqui, tá? Cliquei nela, mudou as propriedades, fui lá em editativo. E aí, essa minha achura aqui também vai ser lá na estrutura. Eu vou editar minha estrutura. E aqui dentro, no material, por exemplo, aqui, essa estrutura dos 10 centímetros está dizendo que são unidades de alvenaria de concreto. Beleza. Quando eu clico aqui, ó, ou aqui, aparece essa caixinha aqui com 3 pontos. Significa que, se eu clicar nela, eu vou para outro lugar. Que vai ser... Cliquei lá, deixa eu fechar.
Quando eu cliquei aqui, abriu essa outra janela, que diz respeito, vai sempre sendo mais, aquilo que eu vou apertando, vai sendo mais específico do que eu quero tratar. Então, cliquei lá em unidade de alvenaria de concreto, e eu vou botar aqui, ó, tijolo comum, tem esse meu material dentro, certo? Perceba que quando estava aqui, a achura do corte, o padrão do corte é essa, que era exatamente o que eu estava vendo. E aqui aparece uma achura de um tijolo, literalmente de concreto. Vou fazer o seguinte, vou cancelar, cancelar, cancelar. Aqui é a achura do corte. Se eu passar um corte aqui, na frente da minha parede, para poder olhar minha parede de frente, pronto. Essa é a minha parede de frente. Mas eu não estou vendo liso. Beleza, mas se eu aumentar aqui o nível de detalhe... vocês não vão ver a achura de corte porque eu adicionei o reboco. Então, por cima do tijolo tem um reboco. Aí, deixa eu tirar aqui rapidinho esse reboco. Se não tivesse o reboco, era essa achura que eu iria visualizar. Se eu tivesse vendo só a alvenaria. Faltando. Então, eu quero mudar a achura de dentro. Editar, parede, editar tipo, e aqui editar estrutura. Então, nessa parede de dentro, eu vou dizer que é tijolo comum. Aqui não vai fazer diferença para mim, porque o que vai sempre aparecer é o reboco, nunca vai ser o tijolo. Mas aqui eu não quero essa achura aqui. Ficar em cima dela. Eu vou clicar em cima dela. Aí ele vai abrir outra janela que diz respeito apenas à achura. Cliquei nela, vou escolher aqui a que mais parece com o que eu uso lá no AutoCAD. Essa aqui, diagonal ascendente e V. Ok? Aplicar. Ok. A única modificação mais específica que a gente vai fazer aqui agora, em relação a detalhes aqui de Revit, vai ser isso. Ainda sobre essa navegação aqui, aqui é sombra, não interessa a gente. Aqui é onde a gente vai configurar a posição do sol, também nesse nível não interessa. Mas esses dois aqui é interessante. Né? Aqui, exibir região de recorte. Na hora que eu clico, ele apareceu essa janela. Já cliquei. Para vocês terem um entendimento bem rápido, para associar. É como se fosse nossa viewport, nossa janela de viewport. E na hora que eu precisar colocar esse meu desenho na minha prancha, é exatamente o que tiver aqui dentro que vai para lá. Mas, por exemplo, se esse meu desenho, se essa minha janela estiver bem aqui, ó, ela não vai mostrar o restante da parede. A menos que eu selecione aqui, recortar vista. Porque ele vai, mesmo aparecendo a viewport, ele vai me mostrar o que está fora da viewport. Mas se eu clicar nele, ele só vai deixar visto o que está dentro da viewport. Por hora, vou deixar tudo visto. Pronto, só isso. Aqui, para mostrar a parede e aqui também. Selecionei, já está cheio aqui, né? Já fixei meu desenho. E o que eu vou fazer? Limite do meu terreno. Aí eu vou colocar esse desenho do Yuri do lado de fora e a gente vai começar a fazer, e eu vou começar a fazer por aproximação essa divisão dele que ele fez aqui. Vou lá em paredes, escolhi paredes, aqui ele automaticamente vai para os 20 centímetros, mas eu vou escolher e dizer que eu quero minha parede de 15, que a gente acabou de configurar ela, genérico 15. E a gente vai prestar atenção em informações que estão aqui. A altura da minha parede, ela está 8 metros. Certo? Eu não quero uma parede de 8 metros. E nem vocês vão querer uma parede de 3 ou de 4 metros. Para a gente ser eficiente lá na frente, a gente vai dizer que a altura da nossa parede, ele vai estar conectado ao nível 2. Se eu estou no nível 1, minha parede vai estar no nível 2. Por quê? Porque se meu nível 2 for 4 metros, ela vai ter 4 metros. Se amanhã eu decidir que meu nível 2 é 5 metros, eu só mudo meu nível e todas as paredes vão juntas. Parede nível 2, 5 metros.
E a linha de localização, aqui está a linha central. O que é? Quando eu começo a desenhar, meu cursor vai estar no meio da parede. Faz o menor sentido se eu estou cobrindo alguma coisa. Se eu estou no desenho pré-existente, eu vou preferir que a linha de localização por onde eu vou desenhar comece pela face de acabamento, e aqui tanto faz, externo e interno. Nota externa. Significa que eu clico aqui, ó, e ela vai pegar numa aresta externa ou interna. A diferença é que em barra de espaço, eu consigo mudar esse lado. Certo? E para não confundir, eu posso logo mudar aqui meu nível 1, botão direito, renomear, eu vou chamar de pavimento técnico. Vivi, não se preocupe, porque o que eu vou falar hoje é muito arquitetura, então você aplica para arquitetura. Mas você, apesar de não ser oficialmente orientando, depois eu lhe dou um feedback de como, depois eu lhe dou um aulão de como tu consegue aplicar para o paisagismo para a praça. Então, troquei o nível 1 para o pavimento técnico, nível 2, vou renomear, e vou chamar de pavimento superior. Aí, Lani, minha coberta. E se eu tiver 3 pavimentos, se eu tiver 4, 5? Aí a gente vai só adicionando cenas para os próximos capítulos. Então, estou aqui no pavimento térreo, vou pegar minha parede, que já está em 15, que já está vinculada ao pavimento superior, e que já está na fase do acabamento externo. Então, aqui, opa, era para ser por dentro, barra de espaço. Até aqui. Vou fazer como se fosse isso aqui. Depois a gente tira o muro, porque ele fez de estacionamento. Então, pega aqui, todo. Outra coisa que aconteceu foi um pedaço aqui, vou deixar lá esse pedaço aberto. Esse pedaço, acho que ele foi 2 vezes. Sinistro, foi um sonho que eu tive. Ah, não ficou exatamente, desenhei torto. Como ajeitar? Bem, apague faz de novo ou comando alinhar. Comando alinhar AL. Clico onde eu quero ter referência, clico. Vou fazer de novo, vou ligar com ele. Basicamente, o externo do meu terreno está aí. Eu não vou ser covarde de pegar o desenho, o projeto dele ficar todo feitinho e só cobrir, certo? Então, o que eu quero? Vocês estão na fase inicial, na minha opinião, começou a projetar na mão, tem essa noção, passou e vai refinando lá. Então, eu já sei, destravei, vou jogar aqui para o lado. Deixa eu jogar para o lado, vou pegar aqui, selecionar, vou pegar o mover, dá para eu ter certeza o quanto eu vou mover. Então, eu venho retinho, vou mover 350 na lateral. E depois eu jogo para cima e vejo se eu acertei. Então, está aqui o terreno do senhor Yuri. Isso aqui, meu povo, são anotações de elevações. Por exemplo, aqui, se eu estivesse desenhando aqui dentro, aqui na parede, tá? Se eu clicar aqui 2 vezes, eu vou ver a vista daquela parede. Por favor, está aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só apagar. Depois, se eu quiser fazer a elevação, eu chamo essas vistas novamente. Ela desapareceu daqui, do meu navegador. Ah, não tem problema que na hora que eu quiser fazer uma elevação, eu chamo de volta. Então, o que eu sei? Que aqui não vou mexer com estacionamento. Aqui ele usou um prédio com salas de aula.
Eu vou pegar aqui na parede. Deixa eu tentar aqui por aproximação. Estou fazendo por aproximação, repito. Vocês vão estar fazendo aí como se fosse em cima daquele croquis bem fundamental, assim, bem quase como vocês fizeram a mão. Fiz aqui mais ou menos aqui e aqui. Lado. O que é mais rápido aqui? Porque aqui você já está fazendo a parede dupla. Eu vou tirar aqui o nível de detalhe, vou deixar baixo para a gente olhar só a espessura da parede mesmo. E talvez, assim, um pulo do gato, que aqui vai dar mais agilidade, é em especial por conta de cotas, medidas e por conta de áreas. Porque se vocês fizeram um passo a passo lá, definir o programa direitinho, definir os indicadores, vai ser mais fácil e mais rápido de fazer isso que eu vou fazer agora. Vocês já sabem mais ou menos qual a área de cada sala aproximada que vocês vão precisar. Esquece layout. E aqui eu não vou trabalhar na escala de 1 para 50, porque qualquer cota aqui que eu vá fazer, a depender do tamanho do terreno de vocês, eu vou ficar perdendo tempo aproximando para ver quanto foi. Eu vou trabalhar aqui na escala de 1 para 200. Trabalhar na escala de 1 para 500. Fica mais fácil de eu visualizar, por mais que essa escala não vai ser a real. Então, cortei aqui. Eu sempre esqueço e penso que todos estavam na oficina. Então, assim, tá rápido, Ailana. Se manifestem, perguntem aí, certo? Ferramenta de cotas é aqui. Cota alinhada. Deixa eu desenhar só mais um pouquinho aqui, para vocês verem as vantagens dela. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar aqui. Eu dividir em 5 pedaços. 10 salas. Um pedaço. Deixa eu ver se fosse aqui. Não estou preocupada ainda com o corredor, com nada disso. Vem aqui. Eu quero dividir essa parede aqui. Aqui vai ser uma parede virando e essa parede que vem aqui vira aqui. Se não tivesse parede. Virei. Fez aqui. Comando de dividir elemento. Então, talvez você usasse lá no AutoCAD aqui. Cliquei aqui, cliquei na parede que eu quero dividir. Pronto. Agora eu tenho uma parede aqui e outra parede aqui. Comando fillet, e aí eu não vou usar comandos, certo? A gente vai só olhar os ícones. Comando que seria o comando fillet lá no AutoCAD é esse aqui, aparar e estender. O que eu faço? Clico aqui, clico aqui, clico aqui. Já fez o corte dessa minha parede. Eu vou fazer outra configuraçãozinha de parede, porque isso aqui está me incomodando muito. Essa achura aqui dessa parede na visualização baixa. Então, vou clicar nela aqui, editar tipo. E bem aqui, não é na estrutura, certo? É só nos gráficos. Eu não vou lá para a alvenaria, não. Em gráfico, eu tenho essa opção aqui, ó. Padrão de preenchimento em escala de baixa resolução. É justamente como eu vejo minha parede quando ela está aqui. E aqui está configurado que eu vejo ela de achura cruzada diagonal. Eu vou mudar esse aqui. E aqui, vou querer um preenchimento sólido. E ao invés de preto, eu vou querer cinza. Ok? Vou ficar... Pronto. Você fica mais legível para a gente que está só estudando. Então, eu quero 10 salas de aula. 1, 2, 3, 4. Eu vou dividir aqui mais um cômodo. Eu quero essas... Ou medir, né? Faz esse espaçamento aqui para a gente fazer. Opção de cota. Vem aqui. Clico na linha. Ele tem sempre como se fosse o Snap? Não, como se fosse o Snap do AutoCAD ativado. E a Ilana, mas a escala está muito grande, eu não estou conseguindo visualizar essas fotos.
Eu baixo aqui a escala, a 200, ele ajusta. Ah, minhas salas são de tamanho diferente, 385, 4. Eu vou ajustar no outro, eu vou ajustar um por um? Não. Porque aqui uma opção de fazer a cota, né? Tem outra opção aqui de eu fazer a cota, porque aqui em cota eu vou aqui. Ao invés de referências individuais, eu vou em paredes inteiras. Vou lá em opções e vou dizer que eu quero as aberturas e eu quero as paredes que efetuam interseção. Ok. Eu clico aqui e ele já me dá as cotas que está lá. Se eu quiser organizar essas paredes desses cômodos por igual, vou aqui. Aí aqui, referências individuais, só que ao invés de faces de parede, eu vou voltar aqui para a linha central da parede. Vocês vão já entender o raciocínio. Vou pegar essa linha, essa. Voltei para fora. Se eu clicar aqui em EQ, que é que distância, ele automaticamente vai deixar todos os meus cômodos divididos por igual. Então, vamos dizer que eu queira... Agora, eu não quero mais a linha central, eu quero pegar a linha aqui de fora. Face da parede. Então, daqui para cá, tenho 20 metros e 45. Não, eu quero 22 metros. Ok. E aqui, eu clico de novo em aqui distância e ele redistribui. Como é que eu sei a área? Beleza, mas não são 5 salas, são, na verdade, 10 e tem um corredor central. Então, eu vou pegar aqui uma outra parede, passo aqui, eu vou dar, e aí é com vocês, se meu corredor é de 1 metro, se é de 2 metros, eu vou botar aqui, e faz clicar. O corredor de 1,40 m. Então, eu vou botar 70 centímetros para cá e 70 para cá dessa parede. Seleciono essa parede. Esse íconezinho bem aqui é como se fosse o nosso offset, literalmente. Clico nele, vou dizer que eu quero copiar essa parede a 70 centímetros. Ele vai aparecer uma linhazinha tracejada para cima, ok. Para baixo, ok. Vou cortar esse meu meio aqui, né, que é o corredor. Vou cortar. Aí, assim, isso aqui que eu estou fazendo, vocês podem criar a metodologia de vocês. Aqui eu vou cortar e vou arrastar aqui no manual. Não botem porta, não botem nada. Lembrando, vocês não vão projetar aqui, porque se vocês estiverem fazendo esse estudo aqui de distribuição, vocês vão demorar. Façam a mão, já passem para cá quando souberem que esse miolo aqui, esse miolo aqui é o que vocês querem fazer. É basicamente parede, cota e área. Então, lá em arquitetura, eu tenho aqui ambiente, clique em ambiente, e vou clicar nos ambientes, e ele só vai identificar se esses ambientes estiverem dentro de paredes fechadas. Se eu tiver um ambiente, por exemplo, o terreno aqui do IURS, se eu tentar botar a área aqui, ele não vai me permitir, porque eu tenho 2 aberturas aqui, então ele não vai conseguir calcular a área. Como é que eu faço para calcular a área, mesmo tendo abertura? Também aqui na aba arquitetura tem aqui separador de ambiente. Eu não preciso fazer a parede, mas esse separador de ambiente, eu vou ligar ele daqui para cá. Eu vou ligar ele daqui para cá. E isso aqui, o Revit vai entender que agora eu fechei, agora ele consegue me dizer qual é essa área. Então, essa área de fora das edificações, ó, ficou até um pouquinho mais assim. Aqui eu vou conseguir saber que área é essa. Aqui eu vou conseguir saber, aqui eu vou conseguir saber, e aqui também. Aí, cadê essa área? Identifiquei os ambientes, né? Coloquei os ambientes, agora eu vou identificar o ambiente. Aqui, identificador de ambiente. Mudou aqui também as propriedades. Então, nessas propriedades aqui, vou aqui na setinha e vou dizer que eu quero um identificador de ambiente com área. Essa área aqui só 880, aqui 9 e pouco, 800 e pouco. Basicamente, aqui cada sala
tem 20 e poucos metros. Está enorme, porque minha escala está enorme. Se eu baixar minha escala de 1 para 100, ele vai baixar meu texto, ele vai baixar minhas fotos, ele vai baixar tudo proporcionalmente adequado. Deixa eu abrir aqui o corredor. Por exemplo, na hora que eu abrir o corredor, ele está bem fechadinho. Então, eu tenho uma área que diz respeito a isso aqui, e, teoricamente, eu tenho uma área aqui que eu posso até... Deixa eu apagar. Vai ficar apertado para eu visualizar aí. Politicamente, eu vou querer uma chamada de detalhe. Eu clico aqui e posso arrastar. Cliquei aqui, aí agora eu posso arrastar aqui para fora, que ele vai ficar com essa linha se referenciando para a área. Então, beleza. Na hora que... Vou quebrar aqui a parede. Vai botar o nome aqui. Depois em cima, eu vou dizer que é salão. Aqui eu vou botar corredor. Eu vou botar salão. Na hora que eu separo isso aqui, ele, sempre que ele... corredor e eu tenho um salão que agora estão na mesma região. A área e o perímetro correto serão atribuídos a um ambiente e os outros irão exibir redundante ambiente. Você deve separar as regiões, excluir os ambientes estes ou movê-los para regiões diferentes. Se eu não entender, o que vai acontecer muitas vezes, vocês não vão entender, aqui está fácil, até que eu estou explicando. Mas, beleza, ok. Ó, aqui ele somou a área, aqui ele deixou o corredor, mas está redundante. Vou abrir aqui. Aumentou mais ainda um pouquinho, mas qual foi esse pouquinho que ele aumentou? Agora, 865, 60, 865, 72. Foi literalmente só o espaço da área ocupado pela alvenaria. Ele é bem sabido. E qualquer alteração que eu possa fazer, ainda nessa minha sala de aula, mas essa minha outra sala aqui é individual, de curso de inglês individual. Então, aqui eu vou ser uma sala de 7 metros, aqui eu vou ter uma sala de 6 metros, e aqui eu vou ter uma sala de 3, por exemplo. Tá vendo? Ele automaticamente vai atualizar essas áreas, e como vocês, teoricamente, estão com aquele plano, aquele programa de necessidade previamente estabelecido, com áreas previamente pensadas, proporcionalmente, vocês não vão aqui perder muito tempo, porque vocês já vão sabendo mais ou menos o tamanho dos pontos que vocês querem. Poderia fazer porta, janela, layout, para ver se vai caber? Bom, vai caber, certo? Vocês fizeram o programa de necessidades pensando direitinho quem vai usar, baseado nos projetos correlatos. O layout vai caber, não importa como você quebra a sua cabeça, você também vai ser arquiteto de interiores, então não quebre a cabeça agora, vocês vão perder muito tempo. Só saiba que numa sala de 28 metros eu consigo colocar 20 alunos, por exemplo. Ah, consigo? Ótimo. Então, continua volumetricamente distribuindo os ambientes, os demais ambientes. Então, aqui eu tenho um outro bloco, e aqui a hora eu vou ser mais rápido. Beleza, está aqui meu outro bloco. Nesse meu bloco aqui, está mais ou menos parecido? Não, está muito fora. E abrimos aqui, e ainda faz aquele dentezinho. Direto. Faz mais esse dentezinho. Posso estar voltando aqui. Depois, eu vou esmiuçando por dentro. Vou logo fazer o esqueleto grande. A minha quadra está bem aqui. Então, deixa eu logo botar a minha quadra também. Preciso desenhar parede com parede? Não. Quando eu chamo aqui o comando, eu posso desenhar as paredes. Parede por parede, como eu posso pegar aqui um retângulo. Deixa eu ver aqui. Aqui o espaço está ficando mais ou menos por aí. Então, bem aqui é onde eu vou fazer o ginásio. Bem aqui é onde eu vou fazer minha piscina.
Yuri fez a piscina torta, eu vou fazer minha piscina reta. Bancada. Bem aqui, eu tenho um edifício principal, que é meio circular, mas eu vou logo fazer esse L aqui. Que esse L, ele não é reto, tá? Quando vocês chamarem o comando, ele sempre vai ficar nas configurações, nas últimas configurações que você usou por último. Então, a parede que eu usei por último como retângulo, ela está como retângulo. Vamos voltar aqui. Então, esse L aqui, ó, ele não vai ser reto, certo? Ele vai ser paralelo ao número. E o Revit também é bem esperto, ele já vai... você tem paciência com o mouse, ele já vai colocar essa linha em paralelo. Isso aqui, ele vem, vira perpendicular. Isso aí. Ah, mas aqui eu estou perto da piscina. Esse bloco aqui, na verdade, ele acaba bem aqui. Ok. Mesmo jeito. E salve. Lá, paralela, certo? Puxamos para trás. Sempre do mais grosseiro, sempre da forma mais volumétrica que vocês desenharam para mais detalhado. Vou fazer o auditório aqui. É circular, como é que eu faço? Raio inicial, raio final e ar. Tá, né? Beleza, do corredor, mas o grosso está aqui. Vou fazer esse outro auditório menor aqui atrás. Eu não vou ficar indo e voltando, porque eu estou com o projeto impresso aqui, certo? Então, eu vou pescar pelo impresso, porque quando vocês estiverem fazendo, vocês também vão fazer o mesmo. Um outro auditório que está aqui. O volume edificado dele tem certo espaçamento. Tá. Ó. E... aqui atrás desse auditório também tem, ó, e barra de espaço, ela foi para dentro. Diminuir a piscina. Na verdade, a piscina, assim, não limpa 25. Vamos botar 25. Outro auditório, tem alguma edificaçãozinha aqui atrás desse auditório. Basicamente, o esqueleto aqui. O esqueleto formal aqui dos meus ambientes estão pré-estabelecidos. Vou aumentar aqui a escala. Como nesse primeiro momento, eu não vou entregar um template para vocês não ficarem brincando com porta, com janela, com as coisas bonitinhas, eu vou editar aqui para isso aqui ficar mais legível. Tanto um bloco de sofá, guarda-roupa, cama, isso é uma família, a gente chama de família, isso que no AutoCAD a gente chama de bloco. Configurações de cota, configurações, modelo de corte, modelo de prancha, modelo de texto, também é uma família. Então, eu vou selecionar aqui esse modelo e vou clicar aqui em editar família. Ele vai abrir como se fosse um outro projeto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar esse número do meio, não vai interessar para a gente agora. Vou selecionar essa informação de volume e área e aproximar ela do nome do meu ambiente. E vou mudar o tamanho e a fonte
dessa minha família. Então, o nome do ambiente, eu vou editar aqui, eu vou dizer que eu quero esse nome de tamanho 2.4. A cor de largura, eu vou dizer que eu quero de 90. Então, ele vai ficar um pouquinho mais apertado. E a fonte, eu vou mudar o modelo da fonte. Eu vou querer eu gosto da glacial. Não sei se vai aparecer para vocês, porque eu acho que foi uma fonte que eu instalei. Beleza. Aplique. Ok. E aqui, eu também vou mudar. Só que vocês viram que era a mesma fonte. Quando eu mudei aqui, mudou aqui. Então, a de baixo, eu vou editar e vou duplicar. Vou chamar aqui R2. Aqui eu vou querer 2.2. Eu vou tirar de preto e vou botar vermelho. Está bem nítido ali a área. E o tipo da fonte, eu vou tirar glacial e vou botar estilos. Tá bom, pessoal? Mesma coisa para informação de água. Fiquei aqui, modelo 2. Não estou entendendo muito bem. Está gravado, você volte lá. Mas vou carregar agora no projeto. Vou substituir. Pronto. Mas ainda ficou esse retângulo aqui, nada a ver. Deixa eu editar lá de novo. A família. Esse retângulo, eu não estou vendo ele. Mostrar o número do ambiente. Sabe o que acontece? Selecionei ele, fui lá em editar. Eu não quero mostrar o número do ambiente. Só tiro essa seleção, aplico, aqui. Para ficar mais legível. Nossa foto também, eu vou mudar aqui só a cor dela. Selecionei a foto, ele mudou as propriedades, fui lá em editar tipo, em vez de preto, vou deixar vermelho. Em vez de 2,50, vou botar 2.2 ao invés de 2,50. E fator de largura, vou botar 0.8. Esse aí não vai mudar. Tá? Diminuiu. Para identificar, porque é o que a gente vai precisar ver agora. Cota e área. Parede, cota e área. Precisa saber mais disso. Ah, eu não queria 200 da pequeno, 500 da grande. Quero 300. Clica aqui, lá em personalizado. Relação de escala 1, 300. E se você estiver poluído e você quiser trazer para fora, basta selecionar aqui o ambiente, clicar aqui, chamada de detalhe, e joga esse texto para fora, e ele vai sempre amarrar esse texto com uma linha. Aí, como é que eu resolvo isso aí das áreas conflitantes, né? Ambiente redundante. Mesmo já tendo um ambiente aqui, você vai lá em separador, faz ali onde você quer separar, e ela volta a recalcular aqui as áreas. E aí, meu povo, viram que eu fiz várias edificações aqui, e eu vou chamar aqui o 3D só para tranquilizar o coração de vocês. Vou chamar aqui o 3D. Teoricamente, isso aqui já vai fazer a gente ganhar muito tempo no dia de amanhã, se todo mundo estiver seguindo, que eu já vi de cara que ninguém está seguindo essa semana. Mas, por exemplo, se hoje vocês tivessem feito, ou decidirem fazer ainda, esse estudo dos espaços de vocês no Revit, basta vocês saberem isso, amanhã a gente já exportaria isso para o SketchUp e vocês iam brincar de empurra e puxa, dando um apelo plástico para o projeto de vocês. Não é o fato de eu estar mostrando situações simples de resolver um projeto, que significa que o projeto não tem valor ou que seja simples. É só tem que ver se projetar hoje e tem dado certo. Não importa. O fato de você levar um dia, 3 meses no projeto, não vai torná-lo melhor ou pior. O projeto é bom quando você consegue resolver.
Como você fez, não interessa. Aqui em ambiente, eu vou definir essas outras áreas. Tem meu auditório, minha piscina, meu auditório não, minha quadra, minha piscina, meu auditório menor. Tá? Então, identifica ambiente. Aqui tem 400 metros, pá, pá, pá. Ó, ó, isso aqui. Várias salas, que a gente vai ter banheiro, tem bom, piscina, água, piscina, quadra. Eu não conheço o projeto em detalhes. Eu vou chamar aqui de administrativo e vou chamar aqui de educacional. Como eu estou vendo aqui, por mais que esteja no AutoCAD, isso que ele fez podia ter sido feito à mão na malha quadriculada. E ele ia ajustando essas áreas aqui automaticamente. Eu vou fazer só esse bloco aqui, porque o que eu estou fazendo aqui, vocês vão replicar, vocês, ou no caso ele, vai replicar para tudo. E aí, a questão de coberta e demais pavimentos, a gente vai repetir o mesmo processo, só mudando os níveis, ou não, ou a gente faz só o pavimento. Eu faria, se esse TCC fosse meu, eu vou já puxar a orelha de Yuri, porque eu estou vendo aqui que ele só usou o terreno. Então, assim, é um terreno que eu sei que é numa zona, uma área nova. Então, se puder construir 3 vezes o tamanho do terreno, o ideal é que ele construa 3 vezes o tamanho do terreno, né? Ninguém vai perder dinheiro. E, então, eu faria o quê? Eu faria só o térreo e exportaria essa distribuição do térreo para o SketchUp, brincaria com essa volumetria no SketchUp e voltaria depois com uma coisa previamente estabelecida para ir continuando no Revit. Mas vamos lá. Eu vou fazer esse bloco aqui. Vou compartilhar com vocês, eu não pedi licença, mas eu vou compartilhar aí no grupo esse PDF, para vocês olharem o que eu estou fazendo, de olho, aqui, certo? Quando eu abro, por favor, se manifestem, dúvidas, perguntas, desesperos, desabafos. Ou eu estou falando sozinha, ninguém está me ouvindo? Estou ouvindo. Ah. Tranquilo. Não, estou ouvindo aqui. Dá ou não dá para fazer rapidinho essa abençoada aqui? Não dá para quem não está fazendo na sequência. Porque eu tenho certeza que quem estiver fazendo na sequência, tiver com o programa de necessidades, né, com números já aparecendo, e com essas massas aí em planta baixa, à mão mesmo, tem dificuldades. Então, assim, como eu vou dividindo, fazendo esse bloco 1, vocês vão olhando aí só para ver se eu estou seguindo no rumo. Então, fiz as salas de aula. Tem aqui é um conjunto de banheiros. Não vou avaliar agora arquitetonicamente o projeto dele, mas eu não faria os banheiros assim. Mas vou fazer do jeito que ele fez. Então, aqui eu tenho acessível. A parede aqui para trás. 2 metros. 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 2
Dois banheiros aqui. Estou no olho, escuro de daí. E essa parede aqui, mais ou menos aqui. Deixa eu olhar. No meu olhar aqui, não está mais claro. Percebe aqui, né? É como se fosse alinhada com essa. Como é que eu faço para alinhar 100%? Agora vai funcionar. Aí ele fica aqui, fica aqui. Isso aqui. Está dizendo que eu estou errando em alguma coisa. Vou dizer ok. Depois eu vejo qual foi, mas provavelmente foi problema de área. Uma área que também não era para ser aberta. Essa parede aqui também, teoricamente, não tem. Essa parede daqui, ela vai se estender aqui. Vou fazer aqui. Mito, eu falei parede, foto e área. Tem outra coisa que é interessante para vocês aprenderem aqui agora, aqui no local de diferença, é piso. Porque por mais que eu esteja com isso aqui aberto, piso, que é onde a pessoa vai circular aqui e separar o que é área externa e o que é área interna, é interessante eu ter. Eu vou já falar de piso também. Essa parede aqui. Eu tenho aqui, tem banheiros. E eu aqui, esqueci o banheiro acessível. Aqui. E aqui é como se fosse um. Só tem um quadrado, mas eu imagino que seja um DML. Então, aqui é aberto. Essa parede. Para cá. E não sei o que é essa sala, mas eu sei que aqui. Uma sala. Mais ou menos finalzinho dessa aqui. Sala. Essas três salas de baixo, acho que são proporcionalmente iguais. Então, eu vou usar aquela ferramentazinha lá de distância do mesmo jeito. 1, 2, 4. Aqui está desalinhado. Isso aqui, se ele fosse orientar para o professor Paulo, da engenharia, o professor Paulo vai dar uma ajustada aqui. Que o Yuri só complicou a vida do engenheiro, porque tirou as linhas, as paredes do alinhamento sem necessidade. Aí, já tenho certeza, vou diminuir aqui a escala. Já tenho realmente certeza de que esses meus cômodos eu queria já, para ter entendimento, colocar as portas. Tem problema? Não, não tem problema. Mas vamos falar, fazer primeiro o piso? Então, onde é que eu tenho o piso? Arquitetura, piso. Aqui, ele já vai automaticamente, talvez, vir esse piso genérico. Eu vou trabalhar nesse piso genérico. Escolhi aqui a linha. Sei onde é que eu tenho. Vou sempre marcar por fora das paredes. Então, o meu piso aqui, ele passa um pouquinho dessa parede. Primeiro eu vou fazer reto, depois eu ajusto. Foi torto, mas depois eu ajusto. Aqui, aí essa parede, tá?
piso está feito. Essa parede aqui, ela não existe. Eu não vou apagar ela, porque se eu apagar ela, ela apaga essa aqui também. Selecionar ela, arrastar ela. Mesma coisa é essa. Podia arrastar, como eu podia fazer o fio de pra cá, aqui, pra cá. Ah, não, mas aqui é curto. Depois que eu fiz o piso, eu posso editar o piso. 2 vezes. Vou pegar essa opção aqui. Tá. Vou selecionar e ver se tem alguma opção aqui, genérico, preenchido, com achura. Quando tem achura de piso, é melhor para a gente saber se tem piso ou não. Não tem achura. Então, a gente vai fazer achura. Em genérico 15, mesmo raciocínio de parede. Editar tipo, editar. A estrutura aqui eu tenho nada. Eu vou clicar aqui, eu vou querer esse vídeo. Azulejo cerâmico. Ok, escolhi. Diferente da parede, que a parede estava sendo cortada, então eu queria aquela achura cortada. Era aqui embaixo. Aqui não. Aqui, o que eu vou ver é o primeiro plano, é o padrão de superfície. Então, no padrão de superfície, eu vou querer uma malha quadriculada, mas eu vou querer uma malha quadriculada de 1 metro. Se tem alguma de 1 metro. Aparentemente, não tem nenhuma de 1 metro. Eu vou aqui em modelo, está aqui. Não, 60 por 60. Vou usar ela. Ok. Aplicar. Ok. Ok. Tá. Então, aqui fica melhor para não referenciar. Mas, como está preto, isso fica muito poluído. Ah, claro. Vou aplicar de novo. Não é porque eu tenho esquecido, é porque você esquece. Então, aqui em cima, eu clico em cima, eu posso mudar a cor. Aqui, eu clico embaixo, eu posso mudar a cor. Então, vou escolher aqui cinza. Ainda vou botar aqui um pouquinho mais claro. Ok? Tá. Se eu aproximar, eu vejo que tem a chora, mas ele não vai me atrapalhar. Aí, posso só... Aqui ficou agora o nome de tudo. Eu vou botar aqui só ação. Vou renomear de novos ambientes, porque teve ambientes novos. Então, quando está branquinha, é porque não tem área ali definida. Chamar todo mundo. Colocar aqui a chamada. Aí, assim, não interessa agora, mas o que eu aconselho? Vocês não vão pegar uma prancha, em especial vocês que vão estar fazendo o Revit, que vocês conseguem gerar, se vocês quiserem fazer um TCC com 30 pranchas, vocês só vão ter o trabalho de fazer um. Então, a gente pode enriquecer aí o volume do trabalho de vocês. A gente pode fazer uma prancha só com layout, outra prancha bloco por bloco, isso não vai ser trabalho. A gente faz uma planta-chave e diz que naquela planta você vai estar detalhando só esse bloco aqui. E aí, a planta-chave vai estar lá na escala de 1 para 500, e esse bloco aqui a gente vai deixar, por exemplo, na escala de 1 para 100. Por quê? Porque aí os textos conseguem ficar todos dentro do ambiente, não preciso ficar arrastando para fora e ter informações, já que eu só posso desenhar uma vez. Dito isto, eu vou colocar... Não, vocês não vão fazer, não é tarefa para essa semana, né? O que eu vou fazer agora em diante, é só para acalmar o coraçãozinho de vocês que vai dar certo. Então, o que eu vou fazer aqui é a atividade no final da próxima, e a gente ainda vai ter outro aulão para isso. Isso se despreocupe. Mas eu vou botar aqui portas, janelas e layout, certo?
não vão quebrar a cabeça com o layout de vocês, porque se vocês seguirem a receita do bolo e merecerem, eu entrego o layout. Estou fazendo um trabalho para vocês. Eu só vou facilitar a vida, para vocês não perderem procurando na internet. Mas, se vocês seguirem aí as dicas. Então, vou usar a porta padrão mesmo daqui do Revit padrão. Vou colocar a porta aqui de 80, 10. Exatamente onde eu vou. Por exemplo, posicionei aqui, mas a porta abre do outro lado, barra de espaço. Antes de clicar aqui, ele ajusta. Aqui, barra de espaço. Aqui, barra de espaço. Vou ajustar aqui, porque esse aqui eu mudei. Só para dar um exemplo, e vou voltar aqui. Essa área aqui, Aí, Ailana, você não vai botar em 3D para a gente ver? agora, tudo aparecendo, nossas fotinhas bem bonitinhas. Aqui, por exemplo, sombreado. Posso configurar minhas paredes já para ficarem ou branquinhas ou bege, vão aparecer cinzas. Show. Então, porque eu quero botar 3D, já tem todo o layout. Aqui. Tá? Você tem dois cômodos aqui, a frente de banheiro. Se o banheiro PN é esse, eu vou botar essa porta de 90 só para fazer um teste ali para vocês. Vou botar essa porta de 90 e vou botar a porta daqueles outros banheiros ali de 70. A daqui eu botei abrindo para fora de propósito, viu? Porque é PNE. Vou voltar para a vermelha. Esse ambiente aqui daqui a pouco. Nesse ambiente, ó. E nesse outro ambiente, ó. Aqui é uma porta de 2 folhas. Eu não vou botar porque eu vou... Vocês não vão ter aqui, mas digamos que eu vou entregar. Se tiver muita aba aqui aberta, o que acontece? Estou fazendo pavimento térreo, ele está numa aba. Se eu clicar aqui no pavimento inferior, ele vai para outra aba. Aí, no meu desenho superior está desenhado? Não. Aqui é só a marca d'água do que está no seu pavimento térreo. No caso de porventura, que sempre vai precisar, de você precisar, por exemplo, seu pavimento inferior, a parte externa, ela é completamente igual à parte interna. Então, você vem por aqui e vai cobrindo. A parte interna é diferente, não tem problema. Aí, depois você faz aqui do jeito que é a interna. Mas, beleza, abriu aqui o quarto inferior. Vou abrir aqui, cadê? A minha prancha. Vou aqui em folhas A1. Quero voltar para o térreo. Eu posso vir aqui, ou eu posso vir aqui no navegador e clicar 2 vezes. Mas, teoricamente, se vocês forem mudando de vista, vai abrindo novas abas, e se estiver cheio demais, vocês podem vir aqui e fechar. Outra coisinha que é besteira, mas incomoda, por exemplo, eu particularmente, eu gosto de trabalhar sempre com essa linha bem fininha. Se esse comando aqui estiver desativado, ele vai colocar as linhas como se fossem configuradas para imprimir. Então, assim, vocês não vão imprimir, vocês não precisam configurar esse pequenininho aqui. Ele já nasce configurado, basicamente. Então, mas quando for imprimir, ele vai imprimir na escala certa. Mas aqui para trabalhar, deixem esse ícone desativado, que vocês vão visualizar todos a mesma espessura. Isso ajuda bastante. E aí, beleza, fechei tudo. E um aqui que não fechou, que é o quê? É a minha família que eu modifiquei. Mas eu posso fechar, não salvo. E de qualquer maneira aqui já está salvo. E lembrem sempre de ir salvando.
Apesar de eu estar indo rápido, na questão de detalhar o que seria o meu projeto já final, vocês, o tempo que eu estou perdendo detalhando aqui é o tempo que primeiro vocês vão perder fazendo esses estudos mais externos. Definir aqui todos os meus posicionamentos dos meus blocos, é isso aí mesmo. Aí, beleza, aí vocês vão afinando o nível de detalhe por dentro. Mas enquanto esses de fora que não estiver definido, não quebre a cabeça com ele. Eu sempre vou começo a questão de projetar de dentro para fora, em relação à função. Mas nessa escala de projeto, de TCC, que a plasticidade do todo importa, eu ia de função para fora, mas à medida que vocês definiram esses blocos aqui, primeiro percam tempo neles, depois vocês perdem tempo detalhando o que tem dentro deles. Sim, aí eu vou abrir aqui um projeto qualquer meu, só para eu poder pegar alguns blocos já prontos. Que é o que eu vou fazer para quem estiver aí fazendo a tarefa de casa. E aí eu vou entregar mais personalizado, com o modelo de bloco que vocês estão usando, tudo direitinho. Por exemplo, se vocês conseguirem chegar no nível de detalhamento de luminotécnico, eu entrego os blocozinhos luminotécnicos também. Tomado. Vai depender de vocês. Nota de piso, a reforma. Projeto não tem porta de abrir quando ele botou lá, mas eu vou botar uma porta dupla aqui de correr. E aí, como é que eu copio um bloco de arquivo para um outro? Pode inserir, pode salvar, pode editar a família. Eu posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele vai estar na porta do seguinte. Esse ambiente aqui. Eu vou dar a sugestão para a Yuri, porque não tem necessidade de ser dupla assim de abrir, não. Pode ser no que correr. Ou tripla, né? Que abra os 3 vãos. Bom, todas as salas estão abertas, estão abertas. Carteira escolar. Não é uma coisa que eu uso no dia a dia, mas tu tem esse bloco aí, ó. Sim. Outra coisa, porque eu acho que os blocos também são a maioria em inglês. Você pega uma cadeira normal. Que eu tenho cadeira escolar, eu tenho. Depois eu procuro para entregar específico para vocês. Cadê o tipo de classe?
Ó, já tenho as cadeiras aqui de auditório, inclusive arredondadas. Já vai facilitar a vida de Yuri ou de quem for fazer arredondado. Achei! Tá aqui. Aqui, como eu abri a família, eu vou carregar no projeto. O projeto, meu amado TCC. Onde foi que ele botou carteira? Essas primeiras salas. 1, 2, 3, 4. Vou botar aqui, vamos ver. Aquele mesmo raciocínio que eu usei aqui para fazer as paredes das minhas salas equidistantes, eu posso usar para o meu mobiliário também. Eu vou pegar aqui o eixo das minhas cadeiras. Eu quero o mesmo espaçamento entre elas. A primeira da parede 50, a segunda da parede. Essa daqui, ela pode ser só feira. Essa daqui tem que ser um pouquinho maior, porque a pessoa vai entrar para se sentar. Então, pode ser isso. E aí, beleza? Eu faço um grupo delas. Só apertar Shift, vai aparecer um mouse com um mais preso aqui no meu cursor. Aqui eu apertei barra de espaço, para a posição dela. Eu vou clicar nas outras. Vou bem aqui, ó, criar grupo. Fila, cadeira. Esse grupo aqui, eu vou copiar ele. Copiar de novo. A sala está pronta. Vou copiar. Eu vou dizer aqui que eu quero fazer múltiplas cópias. Seleciono aqui. Olha, no layout, essa minha sala é diferente. Beleza. Vou selecionar aqui todos. Criar outro grupo deles. Grupo 2. Vou rotacionar 90 graus. Essa sala aqui, os alunos vão assistir aula nesse sentido. E agora, vamos botar mais janelinha aqui atrás, né? Essas janelas são muito feias. Tem alguma janela aqui no projeto aqui. Então, vou dar normal aqui. Janelão. 7,60 por 2. 6,16. Por que que eu primeiro coloco para poder depois copiar? Porque se eu levar só ela, quando eu for colar lá, ela não vai colar, às vezes, porque parede, ela sempre está fixa a uma janela e porta. O Revit não vai deixar você errar. Eu não posso pegar uma janela aqui e tentar botar ela no nada, porque janelas só estão em paredes. Então, se eu aproximo de uma parede, ele deixa eu colocar a janela. E às vezes, aqui vai funcionar agora, mas às vezes não funciona. Eu copiei lá só a janela, Ctrl+C, aqui Ctrl+V, e ele colou, certo? Mas não é sempre que isso acontece. Então, depois que ele cola uma vez, ele já vai estar aqui em janelas. Vou dar um modelo de janelão. Tá. Agora, sala, matemática. Não é um colégio, não, viu, meu povo? Centro Cristão.
identificar esses outros elementos que eu não tinha identificado. Sala matemática. Eu vou botar sala de arte. Vou botar sala de música. Sala de física. Vou passar um corte. E vou passar um corte bem. Os cortes estão passados. As paredes aqui estão inventariadas. Eita, Helena, essa janela está muito grande. Eu quero uma janela baixa aqui, só que eu quero todas as janelas pequenas. Ok. Clico nela, vou lá em editativo. Aqui, eu tenho que a largura é 3,16. Não, eu quero minha largura de 3,40. A altura, eu quero minha altura só de 70 centímetros. Aqui tá. Ok. Ah, ficou baixa. Feitoria. Então, direito, selecionar em todo o projeto. Então, todas essas janelas desse modelo estão selecionadas. E eu vou dizer que a altura da extremidade dela é 2,40. Tá? Assim tá baixo. Selecionando todo o projeto, eu vou dizer que a altura delas é 3 metros. O meu pé direito aqui, ele está 4 metros. E aí, Leandro, como é que eu sei qual é a sala de música, de física, de não sei o quê? Eu vou aqui em identificar ambiente, só que eu não quero um ambiente com área. Eu quero só o nome do ambiente, identificador do ambiente. Então, vou editar ativo aqui, eu vou dizer que eu não quero mostrar o número do ambiente. Então, sala de física, sala de música, sala de arte, sala de matemática. Ah, não é matemática, é sala de português. Lembrei agora. Não tem problema não. Você mudou aqui, quando foi lá para o térreo, ele já mudou junto. Se for lá para planta elétrica, planta de estrutura, ele vai mudar junto e não vai deixar você errar. Meu corte não é aqui, meu corte é no corredor. Problema não. Vai lá para o corredor, você vai estar vendo suas portazinhas. Pode querer errar, mas ele não vai deixar. Aqui meu banheiro, eu tenho, você tem vaso sanitário aqui? Tem vaso sanitário. Isso. Repito, não sei nem se eu devia estar fazendo isso aqui nesse nível de detalhe, mas é mais para acalmar o coração e fazer vocês confiarem que vai dar certo, que vocês se arriscarem a fazer. Não é para fazer nada nesse nível nessa semana. Nessa semana é só parede. Nem importa, eu não quero que vocês façam. O máximo que eu quero que vocês façam é piso, talvez. Nem sei se é bom deixar essa separação de piso e nem as vagas de estacionamento. Vocês não vão desenhar vaga por vaga. A gente tem bloco de vaga que você só separa aqui. Ah, eu sei, vou fazer aqui um piso, vou fazer parede, ó. Eu sei que essa área aqui vai ser toda de estacionamento. Não tá vendo, não. Fiz um piso. Vou dizer até aqui que é... Só apareceu esse talo de grama porque eu copiei aqui desse meu cliente, senão não ia aparecer para vocês. Mas eu vou dizer que ele é um talo de grama. Tá até os pontinhos aqui. Se eu mudar aqui para sombreado, vai ficar... Então, como eu copiei aqui parte do meu projeto lá, aqui no componente vai aparecer as coisas lá. Por exemplo, bacia sanitária. Bacia sanitária, deixa eu ver se eu tenho bancada. Eu vejo bancada. Eita, tá chegando o nosso limite. Que tem.
Tá bem grosseiro, mas é porque tem que ajustar, e aqui eu vou conseguir inserir uma curva. Será? Deixa eu fazer isso aqui. Vamos ver o corte. Tem meu vaso sanitário, eu tenho minha bancada. Se eu botasse uma curva aqui, estaria a curva aí. Aqui, aumentar o nível de detalhe. Outra coisa, vou fazer especificar minhas fotos. J1, P1, P2, P3, P4. Não, então o identificador, vou tirar aqui. Tá? Aí. Os modelos de pão. Foi só. Beleza. Você vai editar essa família? Esqueça isso que eu estou fazendo aqui agora. Isso aqui eu já vou entregar prontinho. Sim. Aqui no dia 26, eu vou dizer que é P1. Todas que forem 26, elas vão passar a se chamar P1 automaticamente. Aqui eu vou chamar de P3, já tem L. Depois eu vou chamar de P02. Onde tinha P22, ele mudou para P2. E aí, automaticamente, o quadro de esquadria de vocês vai estar pronto. Não se preocupar. Ainda não tinha botado minha janela, desapareceu. Não. Vocês botaram sua janela de vocês alta, o corte em arquitetura é tudo que está 1,5 metro para baixo. Então, como essa janela está alta, eu não consigo visualizar ela. Mas eu consigo fazer com que ela apareça. Aí, eu vou falar, porque está gravando. Vocês quando forem chegar nesse nível, vocês consultem esse vídeo. Então, lá em vista, eu tenho aqui vistas de planta, eu tenho região da planta. Então, eu vou fazer um retângulo aqui e vou dizer que nessa região toda aqui, a faixa de corte, vai abrir isso aqui. Então, eu vou dizer que o plano de corte ele não está em 20, ele está 3 metros, não foi? Eu vou dizer que o plano de corte ele vai estar 2,80. O plano de corte você vai estar definido abaixo do plano de corte. Eu estou perguntando, vou dizer que você fez. Não vai aparecer esse tracejadozinho, por quê? Porque nesse traço, dentro desse tracejado, o que vai aparecer é tudo que tiver cortado a 2,80 metros. E quando eu vou para 3D, eu tenho lá, posso. Tem 2 comandos que eu não falei aqui, que é muito importante. HH, ele vai apagar. Desculpa, HL. HL. Apagar. HH, ele vai desligar qualquer elemento que você selecione. Se você fizer VH, ele vai desligar qualquer elemento daquela categoria. Se eu botar HR, ele vai voltar qualquer elemento que eu tenha só desligado. Então, apesar de parecer que eu não consigo, ou eu não vou conseguir nessa rapidez, consegue nessa rapidez, se os primeiros passos estiverem ok, certo? Se vocês tiverem seguido a receita do bolo, e na hora que vocês forem começar isso, que é a recomendação de hoje, vocês tiverem com aquele programa de necessidade e riscado o esboço dessa separação do que é cada coisa em planta, vocês conseguem.
Se vocês quiserem pular etapas, vocês também conseguem, mas vai demorar mais aqui. Então, quando a gente aprende uma ferramenta nova que facilita a nossa vida, a gente tende a super focar nela. Eu não recomendo que vocês super foquem nela agora. Vocês vão conseguir aprender em um dia, em qualquer momento. Eu prefiro que vocês foquem em fazer o passo a passo que era para ser feito. Para começar aqui, quando for para começar. Quem conseguiu ficar até agora aqui, instale um Revit, todo dia pegue 15 minutos. Se você não tiver com as etapas feitas. Se tiver, já comece a fazer. Mas se não, só pega 15 minutos para não esquecer, para ficar focando mesmo, e vá fazer a receita do bolo lá. Vá seguir cada dia bem certinho. E, no meu entendimento, funciona mais. Agora, para os que estão aí e para as que estão acordadas, podem abrir o áudio e a câmera e vamos conversar e perguntar. Eu vou finalizar a gravação aqui para não ficar comprida demais, porque já está. Eu estou acordada, viu? Assim, eu gostei muito. Vou